Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Josué 23 e 24, a despedida de Josué. Passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhe disse: Estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmo viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas as nações por amor a vocês. Foi o Senhor, seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês todas as terras das nações, tanto os que ainda restam como os que ainda conquistei entre o Jordão e o Mar Grande. A oeste, o Senhor, seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Eles a empurrará diante de vocês e vocês se aposserão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se incline perante eles. Mas apegue-se somente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laço para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminar-o desta boa terra que lhes dou. Se violarem a aliança do Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhe deu. A renovação da aliança em Siquém, Josué 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a terra de Canaã e lhe dei muito descendente. Dele Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú deu os montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com praga, com a qual os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carro de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei travas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar entre eles e os encobri. Vocês viram como os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo.
eu trouxe para a terra dos amorreus que vivia a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra dele. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhe causei pânico para expulsá-lo diante de vocês, como fiz aos 2 reis dos amorreus. Não fora a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirva ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, da terra da escravidão, e realizou grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de todas as nações incríveis amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é o Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo de Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, caso sejam infiel ao seu Deus. A morte de Josué. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os sócios de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra de Jacó. Havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu,
e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, no monte de Efraim. Em Juízes tem uma referência. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Assim nós terminamos hoje o livro de Josué. Que Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.